Olá, sou a professora Renata Calil e iremos trabalhar o conteúdo de língua portuguesa para o concurso do Banco do Brasil. Dividi o conteúdo em duas partes. A primeira parte de interpretação de texto e as suas matérias correlacionadas e a segunda parte de morfossintaxe, onde iremos ver as classes de palavras e os seus empregos juntamente com a sua aplicação dentro da sintaxe. Vamos lá? Compreensão e interpretação de textos. Primeira dica: leia todo o texto primeiro e nunca as questões antes do texto, pois você pode ser vítima de alguma pegadinha ou errar por falta de atenção. Então, preste muita atenção nessa dica. Sempre leia o texto e nunca coloque as suas impressões no texto. Sempre que o enunciado solicitar um trecho fracionado do texto como parágrafo, leia-o todo, pois assim terá uma visão ampla do assunto. Não seja preguiçoso, leia quantas vezes forem necessárias. Tenha malícia em sua leitura e observe as entrelinhas do texto, o implícito. A dica 2 e a dica 3. O que eu devo, então? Principalmente quando acontecer de um enunciado de uma questão solicitar um trecho do parágrafo, tenha muito cuidado. Leia 1, 2, 10 vezes, até você ter o entendimento pleno do que está sendo dito naquele parágrafo e o que o enunciado está pedindo. Volte ao texto quantas vezes precisar. Apareceu alguma palavra que você não sabe, desconhece, pelo contexto, normalmente a gente consegue dar um valor. Então, tenha atenção, não se desespere. Leia todo o texto, se necessário, volte. Suas ideias nunca devem prevalecer sobre as ideias do autor. Então, tenha cuidado. O texto, a interpretação, a compreensão sempre é em relação ao que está escrito. Nunca você deve colocar as suas ideias. Isso você vai fazer na redação. Então, muita gente acaba errando a questão de interpretação de texto por falta de cuidado, ou porque é contra o que está sendo dito naquele momento no texto. Então, leia, entenda e, principalmente, o que o autor do texto quer dizer. Qual que é a ideia central do texto? Qual é o tema? Tem título? O que diz esse título? Qual é a relação do título com o texto? Quando duas alternativas lhe parecerem corretas, procure a mais exata ou a mais completa dentro do contexto. Então, tenha muito cuidado para não cair em erros de interpretação de texto, como a extrapolação, a redução e a contradição. Tenha cuidado, sempre é dentro do contexto. Então, vamos ver agora os erros de interpretação de texto. Extrapolação: quando não está inserido no contexto do texto analisado, mas fica implícito pelo conhecimento de mundo do candidato. Então, tenha cuidado. Um exemplo: o texto fala sobre violência. Aí, um amigo seu, ou você, ou alguém da sua família foi assaltado aquela semana. O que vai acontecer? Você vai extrapolar, vai começar a pensar no que o texto está falando e no que aconteceu. Isso é mais comum do que a gente imagina. E o erro é quase certo. Então, tenha cuidado. Leia o que está escrito, como foi escrito, qual é a intenção do autor, qual é o contexto e mais nada. E vá para a questão. A redução. Geralmente, o enunciado traz uma cópia quase fiel de um trecho ou de uma parte do texto, gerando uma sensação de conforto ao candidato, embora a ideia esteja reduzida. Não se refere ao todo do texto. Outra situação muito comum. Por quê? Às vezes, a gente acaba, por qualquer outra situação, se identificando com um parágrafo do texto. Ah, olha, esse parágrafo é legal. Ah, o autor aqui, ele pensa da mesma forma que eu penso. Então, tenha cuidado, principalmente quando o enunciado perguntar
sobre o texto como um todo. Então, o erro de redução ele ocorre porque, dentre as alternativas, normalmente terá uma com as palavras do texto, às vezes faltando alguma coisa. Nem sempre o que está escrito igualzinho é a resposta correta. Já é para induzir o candidato. Tenha cuidado. E a contradição, que vai acontecer é quase a mesma situação da extrapolação e da redução. O enunciado traz uma cópia também quase fiel de um trecho ou de uma parte do texto, mas as conjunções geralmente são trocadas por outras de sentidos opostos, ou podem ser acrescentadas algumas palavras que contradizem o sentido. O erro é quase certo. Na ânsia de acertar, o candidato esquece a análise da alternativa. Isso daqui também. Por quê? Por causa da sensação de conforto. Então, o candidato, ele se sente mais tentado a ficar com a alternativa, que é quase uma cópia fiel do texto. E esquece de analisar se realmente é o que está sendo pedido. Foi isso que o enunciado solicitou? Preste atenção. Então, vejamos agora como que se dá a interpretação com o texto de escriturário do Banco do Brasil, da Fundação Carlos Chagas, 2011. Será a felicidade necessária? Então, o que chama atenção aqui, o texto tem título. E aí a gente já cai na bobeira de ficar pensando, o que será que o texto vai falar? Que felicidade necessária é essa? Então, não fique devaneando aí em cima do texto. Lê o título, sabe já, provavelmente vai falar de felicidade. Que tipo de felicidade? Como ela se dá? Qual a intenção do autor com esse título? E leia o texto. Então, tem aí. Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas felicidade é pesada. Diante da pergunta, você é feliz? 2 fardos são lançados às costas do inquirido. O primeiro é procurar uma definição para a felicidade, o que equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples satisfação de gozar de boa saúde até a conquista da bem-aventurança. O segundo é examinar-se em busca de uma resposta. Nesse processo, depara-se com armadilhas. Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo. Caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar, assim como a euforia pelo aumento de salário, e se há algo imprescindível na difícil conceituação de felicidade, é os sucedidos na profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e ambições que venham a abrigar. Se ainda for pouco, que atinja o elevo místico dos santos. Não dá para preencher cadernos de encargos, mais cruel para a pobre criança. Então, o que acontece? O texto é gostosinho, o texto é legal, e a gente começa a flutuar, a cair em tentação de extrapolar. Eu penso desse jeito, olha, é verdade. O pai de fulano cobra muito dele, coitado. A mãe da fulana, então tenha cuidado. O texto fala de felicidade e traça um paralelo com alegria. O que é alegria para o autor? O que é felicidade? Há diferença na conceituação entre felicidade e alegria? Então, tenha cuidado. Vejamos o que foi pedido. De acordo com o texto, alternativa A. De acordo com o texto, o enunciado, que era o total do texto, a ideia central do texto. A realização pessoal, que geralmente faz parte da vida humana, como sucesso no trabalho, costuma ser percebida como sinal de plena felicidade. Será que o texto quis dizer isso? Alternativa B.
As atribuições sofridas podem comprometer o sentimento de felicidade, pois superam os benefícios de conquistas eventuais. O texto falou disso ou não? O sentimento de felicidade é relativo, porque pode vir atrelado a circunstâncias diversas da vida, ao mesmo tempo que deve apresentar constância. Será que a alternativa correta? As condições da vida moderna tornam quase impossível alguma pessoa sentir-se feliz, devido às rotineiras situações da vida. Será que foi isso que o texto quis dizer? Muitos pais se mostram despreparados para fazer com que seus filhos planejem sua vida no sentido de que sejam realmente pessoas felizes. E aí, já achou a alternativa correta? Resposta C. Por quê? O sentimento de felicidade é relativo, porque pode vir atrelado a circunstâncias diversas da vida. E o autor ele dá exemplos como o aumento no